9 pessoas foram presas, suspeitas de fazer parte de uma organização criminosa que traficava cogumelos mágicos para todo o país. Uma apreensão gigante no litoral paulista. Mais de 1 tonelada de cogumelos alucinógenos descobertos em um galpão em Ubatuba. Policiais do Distrito Federal e de São Paulo fizeram apreensões recentes. A droga é nociva para a saúde e pode deixar sequelas. No Brasil, inclusive, existe já pedido de fabricação de autorização para a produção de uma medicação à base da psilocibina. Não vou citar nomes aqui, mas a mesma empresa que pede, obviamente, deseja que o cogumelo mágico seja proibido e que você, e que eu, e todos aqueles que pretendem acessar o corpo fúngico sejam tratados como criminosos, como traficantes de drogas. E nós viemos para esclarecer, para trazer a verdade e para defender o direito de acesso a esses fungos sagrados de uma forma, claro, respeitosa, coordenada, organizada, regularizada, de um modo que isso possa alcançar todos aqueles que necessitarem, dentro de um critério cuidadoso e até espiritual, e não ficar na mão de grupos que queiram vender insumo, vender molécula e criar monopólio no Brasil. Esses são cortes da conversa que vocês vão ver já logo adiante, que eu tive com Daniel Rodrigues, fundador e conselheiro jurídico do Instituto Micélio Sagrado. Ele e sua equipe de advogados estão à frente de muitos desses casos de prisões ilegais de cultivadores de cogumelos mágicos e conseguindo vitória nesses casos. Então, primeiramente, eu peço que vocês sigam as redes sociais deles, do Daniel, do Instituto Micélio Sagrado. Vou deixar as redes sociais na descrição e fixado no primeiro comentário. Sigam lá para dar um apoio, beleza? Eu demorei para trazer esse assunto nas minhas redes sociais e aqui no meu canal do YouTube, principalmente aqui no meu canal do YouTube, porque eu só consegui acesso agora. Se você é um inscrito de tempo, eu tinha perdido acesso ao canal do YouTube, o YouTube tinha deletado o meu canal e eu só consegui recuperar agora através de apelo judicial. Então este é o meu primeiro vídeo, depois de muito tempo e depois de eu conseguir restaurar o canal. Mas quem me acompanha nas redes sociais já deve ter visto essa conversa por completo. Então eu demorei porque eu queria trazer informações sólidas e concretas sobre o assunto, e não informações baseadas em achismos, como vocês vão achar por aí na internet. Então aqui eu vou trazer as maiores informações de toda a internet a respeito desse assunto, pois o Instituto Micélio Sagrado e sua equipe são os maiores especialistas do Brasil em questão jurídica envolvendo os cogumelos mágicos. E talvez eu diria que são os maiores estudiosos, pesquisadores de todo o Brasil, não só sobre a legislação dos cogumelos mágicos, mas sobre o cogumelo mágico em geral, com artigos, pesquisas publicadas em revistas internacionais, renomadas, revisadas, fazendo um trabalho pela nossa comunidade dos cogumelos mágicos como poucos fazem. Então sigam as redes sociais deles, acessem os sites deles, leiam os artigos deles e compartilhem essas informações. Olá, Daniel, muito boa tarde. Primeiramente, muito obrigado por estar dedicando um tempo seu a estarmos tendo esta conversa. Obrigado por ter aceitado este convite. Sei que seu tempo é muito escasso, várias obrigações, compromissos, etc. Então, por isso, novamente, muito obrigado por ceder o seu tempo a esta conversa, para estarmos falando sobre este assunto polêmico que vem ganhando espaço, principalmente nas mídias, e que, infelizmente, vem ganhando um espaço trazendo muito mais desinformação do que informação concreta, sólida, correta. Então, primeiramente, o que é o Instituto Micélio Sagrado? Quem está por trás deste projeto? E qual é o objetivo do Instituto?
Olá, Otto, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, pela confiança e pela oportunidade que você me concede de responder as dúvidas, que são dúvidas da própria sociedade e dos interessados no tema. Pois bem, vamos direto ao ponto. Instituto Mistério Sagrado. O que é um instituto? Por que surgiu? Qual a finalidade? O instituto surge a partir de 2 estudiosos, experienciadores, pesquisadores, que têm a sua história com esta medicina. Sua história de cura, sua história de redenção e, acima de tudo, uma espécie de dívida por tudo que recebeu destas medicinas. Então, eu, há mais ou menos 5 anos, ou pouco mais, entrei em contato, aleatoriamente, com Marcel Nogueira, que é um farmacólogo clínico, hoje o maior estudioso de cogumelos mágicos do Brasil, de psilocibina do Brasil. Eu vou repetir, o maior estudioso. Não conheço ninguém que seja mais especializado que ele, que conhece, praticamente todos os estudos passam pelas mãos dele. E ele recebe contato de pessoas de fora, e ele revisa estudos, enfim, ele praticamente tem um catálogo de todas as pesquisas já realizadas em todo o planeta Terra concernentes à molécula psilocibina ou os cogumelos mágicos. Então, sabendo que ele era um grande estudioso, um anônimo, como todo grande verdadeiro estudioso, compromissado com a causa e não com o marketing, é muito diferente do que você vê aí fora, que é o marketing, que é a exposição, que é a aparência, que é a narrativa. Não, nada a ver com isso. Nós estamos tratando de outra qualidade humana, de alguém que se devota a uma causa. Esse é o Marcel. Eu busquei e eu notei que havia uma carência jurídica muito severa, tanto no estudo das teses, quanto nas informações dadas e existentes sobre os cogumelos. E também havia um buraco no que diz respeito à regulação deles no país. Muito embora a Constituição da República traga algumas garantias, não havia leis específicas, não há até hoje, a tratar do tema. Então, em uma conversa, em um encontro nosso, eu busquei, tivemos a oportunidade de idealizar o Instituto. Tanto eu quanto ele, naturalmente, concluímos que havia necessidade da constituição de um instituto que tratasse do tema, tanto do aspecto jurídico, quanto do aspecto científico, mas sem perder a ponte para o passado. Qual é a ponte que a gente está tratando? Que é o mais importante, que é o que ninguém fala, que é o que todo mundo esquece, que é o que a ignorância engole. O sacramento, a sacralidade dessas substâncias e dessas forças e dessas medicinas. O uso sacramental que nos faz olhar para o passado e observar uma história de violência, de luta e de desrespeito, e hoje de tentativa de apagamento de uma ancestralidade. Dito de outro modo, o que a gente vê hoje é um esforço de apresentar uma molécula, um mero recorte de psilocibina ou de psilocina e descartar o corpo do fungo, descartar o espírito, descartar a história, descartar a ancestralidade e descartar os povos que foram massacrados, que foram prejudicados por esse discurso que só quer vender. Então, iniciamos,
Foram 2 anos de muita luta para conseguir registro, organização. Não temos nenhuma fonte garantidora de sustentação. Vivemos basicamente de doação. Muitas vezes tiramos do nosso bolso para manter. E publicamos muito, estudamos muito, pesquisamos muito. Não estamos preocupados em aparecer, não estamos preocupados tanto com divulgação, estamos preocupados com o resultado. Fala, enquanto o pessoal está aí fazendo alarde, a gente deixa que o trabalho fale por nós. Infelizmente, passamos por alguns percalços, sim, é verdade. A grande parte das nossas pesquisas não são comentadas, são obstadas, porque elas não trazem dinheiro para as pessoas que divulgam, não agradam o bolso dessa turma aí, e tratam do tema do ponto de vista da espiritualidade, do sacramento, da sacralidade da molécula e desses povos, e do dever de respeito a eles. E isso indústria nenhuma quer, e isso psiquiatra nenhum quer, isso a turma não deseja. A turma quer vender droga farmacêutica, quer vender molécula, quer dominar o insumo para fabricação de droga, quer transformar o cogumelo mágico em tirar o status de medicina sagrada, e como é a da ayahuasca, e colocar ela com o status de insumo para fabricar droga. E nós viemos para esclarecer, para trazer a verdade e para defender o direito de acesso a esses fungos sagrados, de uma forma, claro, respeitosa, coordenada, organizada, regularizada, de um modo que isso possa alcançar todos aqueles que necessitarem, dentro de um critério cuidadoso e até espiritual, e não ficar na mão de grupos que queiram vender insumo, vender molécula e criar monopólio no Brasil. E, paralelamente às atividades de pesquisa científica, de pesquisa jurídica e de pesquisa antropológica etnográfica, nós investimos pesado no desenvolvimento das teses jurídicas para que advogados ligados ao Instituto pudessem colaborar ativamente na justiça, na defesa dos direitos de acesso ao uso e no dever e na imposição do dever de regulação à Anvisa. Porque chegamos a um ponto em que passou-se a desenvolver interpretações para não ter de regular. Veja só, a Anvisa, para não precisar regular, não ter que tocar nesse ponto, passou a interpretar a lei inventando crimes que não existiam, produzindo crimes que não existem, e aí esticando, elastecendo o conteúdo e o alcance da interpretação penal, criminal, para inventar crime, que é o caso da criminalização dos cogumelos mágicos. Por que eu digo isso? Porque em direito penal, meu amigo, que não está na lei, não pode ser considerado crime. Tenta-se fazer a interpretação de que se a molécula é proibida, se a psilocibina e a psilocina estão na lista F2 de fármacos proibidos, logo o corpo do cogumelo, com todos os seus outros alcaloides, estaria proibido. Você veja se a moda pega, meu amigo. Um delegado que estudou biologia pode entrar dentro de uma floricultura, vamos exagerar aqui, e ele sabe que várias daquelas plantas têm psicoativos. Então ele entende que, ora, não precisa a planta estar na lei. Então o sujeito vai preso porque ele está aportando psicoativos, já que aquela planta tem psicoativos. É claro que eu estou exagerando, o sujeito não vai saber que tem psicoativo nas plantas dele, mas eu quero dizer que quando a lei quis punir, ela puniu e ela colocou na lei. Há exemplo do que se faz com o Clavíceps paspali Stephen Hall, que é um fungo do esporão do centeio, que é utilizado para a fabricação da dietilamina do ácido lisérgico. Ela está lá.
Quando você lê lista E, lista de plantas e fungos proibidos, é crime, você vai encontrar lá o clavíceps. Você não pode portar clavíceps. Se você tiver clavíceps, sim, você responde por tráfico. Ele é um fungo. São proibidas as seguintes plantas e fungos. E a lista está lá. Ou está na lista e é proibido, ou não está na lista e não é proibido. E nós temos algumas situações assim, de exemplo claro, a folha da coca e a cocaína. O peiote, cacto peiote e a mescalina. Correto? Mas quando chega no cogumelo, não sei porquê, querem inventar uma exceção para prender uma pessoa, para inventar um crime. Não querem colocar o corpo do fungo, não querem inseri-lo na lista de proibidos, então fazem uma ginástica para criminalizar o ato sem que haja lei, violando todo um sistema democrático, ideal de república. Ou seja, se nós escolhemos esse sistema, ele tem que valer. E hoje nós nos ocupamos na justiça da defesa desses cultivadores que sofreram perseguição ilegal, é inconstitucional, sofrem até hoje prejuízos severos, tem gente que foi embora do Brasil, entraram em falência. E quando cultivavam, você conversa com eles, não, cara, tudo que eu vi foi que não era proibido, não tá. E curiosamente nós temos empresas aí que atuam com CNPJ desde os anos 90, vendendo seus cogumelos e não acontece nada. Então, o que há de errado nesse país? Viemos aqui para trazer à tona, para trazer a discussão, para levar a justiça à verdade. E que a justiça seja feita da forma técnica e justa. Perfeito, Daniel. Maravilha. O pessoal não entende muitas vezes quando eu falo de uso espiritual dos cogumelos mágicos. Um uso que respeita a ancestralidade, a forma de uso de povos ancestrais que conheceram e fizeram uso dos cogumelos mágicos muito antes de nós. Povos que foram muitas vezes moldados em cima dessas experiências devocionais. Povos que foram o que foram graças à experiência com os cogumelos mágicos dentro desse contexto. Povos que, diferente de nós, não encararam isso como droga, mas como uma medicina, como algo sagrado, como algo espiritual, que realmente é o lugar onde a gente tem que colocar os cogumelos mágicos. Eu costumo dizer que nós, o povo mais moderno e mais inteligente que existe, entre aspas, foi o único povo que fez o uso do cogumelo mágico dentro de um contexto recreativo, encarando como uma droga, como uma brisa, como uma doideira. E é justamente por causa disso que foi praticamente o único povo que fez o uso e se deu mal por causa disso. Porque eu e você sabemos, nós dois que atendemos pessoas há anos, sabemos que quando feito o uso dentro de um contexto apropriado, com boa preparação da pessoa, feito acompanhado por pessoas capacitadas, seguindo protocolos determinados, não existe perigo, muito pelo contrário. Existem transformações de vidas, assim como a minha, assim como a sua, e assim como de milhares de pessoas que a gente já atendeu. E hoje vemos a mídia, principalmente, como nesses cortes de reportagem que eu coloquei no começo, tratando isso como uma droga, como algo nocivo, como algo que não deve ser imposto na sociedade de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Eu fico imaginando esses povos ancestrais que fizeram uso dos cogumelos mágicos, olhando esse tipo de reportagem, o que eles pensariam? Então eu peço que você comente um pouco sobre esse uso ancestral dos cogumelos mágicos, para que as pessoas tenham um pouco de noção da onde vem isso, que não é algo que simplesmente está acontecendo agora, né? Muito bem, Otto. Como você frisou brilhantemente, nós jamais podemos descuidar dos aspectos cosmológicos, metafísicos, espirituais e
devocionais, sacramentais ligados a estas moléculas, a estas forças, aos corpos destes hongos e à história deles. Porque nada foi descoberto agora. Nada disso é novidade. Esses povos fazem uso destas medicinas há milênios. O que acontece é um esforço da modernidade em afogar, em estancar, em desaparecer com essa história. Ora, as leis mandam que os povos que exploram determinado patrimônio genético devem reparar historicamente aqueles povos que tiveram prejuízo. Existe um protocolo chamado Protocolo de Nagoya e que impõe isso. Você não vê ninguém, você não vê nenhuma instituição, você não vê nenhuma empresa destas propondo a reparação histórica. Você tem grandes empresas aí buscando a patente, né, da psilocibina. Há vários pedidos e você tem algumas que já tem a Compass Pathways. Você vai ter diversos grupos e no Brasil, inclusive, existe já pedido de fabricação de autorização para a produção de uma medicação à base da psilocibina, né? Não vou citar nomes aqui, mas a mesma empresa que pede, obviamente, deseja que o cogumelo mágico seja proibido e que você, e que eu, e todos aqueles que pretendem acessar o corpo fúngico sejam tratados como criminosos, como traficantes de drogas, já que estariam colocando as mãos no insumo para a fabricação da droga deles, que vai custar, pode ter certeza, muito caro. Então, a nossa busca é a proteção desses direitos que são pré-existentes e que exigem que nós respeitemos a história desses povos. Acima de tudo, os massatecos, os zapotecos, os narruas, os toltecos. Há muitos povos que utilizam na Mesoamérica este fungo. E no mundo afora, você vai perceber, estudando a fundo, isso não é um tipo de informação que você vai conseguir muito facilmente, que os cogumelos mágicos, os cogumelos psilocíbios, os hongos sagrados, os ninos santos, estiveram presentes nos momentos mais relevantes da história do planeta, estão presentes nas grandes ordens que formaram o conhecimento espiritual desse planeta, em especial no Oriente. Tá? Então, essa história não surgiu agora, psilocibina não é novidade, o cogumelo, antes de ser uma molécula chamada psilocibina, ele é um corpo, ele é um fungo complexo, seu metaboloma, sua estrutura de alcaloides é extremamente complexa e não é só psilocibina e psilocina, há muito mais ali dentro, né? Tem biocistina, norobiocistina, mas trabalha-se com a ignorância da população, busca-se ignorantizar ainda mais a população, tolhê-las deste conhecimento, para que elas aceitem, engulam, goela abaixo qualquer conversa, né? Então, nosso trabalho é evitar isso e de alguma forma, a proteção desses saberes ancestrais que, caso haja, e nós não somos contra, de forma alguma, a viabilidade farmacológica dessas moléculas, mas caso haja aprovação, que seja respeitado o viés espiritual, a dimensão ancestral do uso, e aí que haja a proteção. Certo? Porque a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 6º, vai dizer que é dever do Estado a proteção da liberdade de consciência, crença, culto e liturgias. Isso é direito. Se feito da forma correta, com respeito adequado, com cuidado, com a segurança adequada, no contexto adequado, não há por que proibir. A menos que você queira proteger exclusivamente um mercado e destruir uma história, uma memória, uma tradição ou várias tradições. Infelizmente, corremos esse risco. Então, o micélio sagrado tem esse viés, né?
esse mote. E nós não queremos ludibriar o Estado ou inventar teses. Vamos falar a verdade. A verdade é a verdade. Nada mais que a verdade. Nós trabalhamos com a verdade, né? E as pesquisas etnográficas, elas estão aí, à disposição. Temos uma muito importante com a doutora Anita Lino, antropóloga extraordinária, especialista em cultura massateca, esteve com a família de Maria Sabina, fez velada com Maria Sabina, uma pessoa de extremo bom coração, e você começa a perceber, quando você conhece essas pessoas, a visão, ela é diferente. Ela é muito mais alegradora da vida, tem muito mais amor envolvido, tem muito mais respeito envolvido, muito mais consciência envolvida. Não é fazer uso para ficar felizinho, para aumentar foco e disposição. Isso é pobre, é mesquinho, gira em torno do umbigo, entendeu? Não é para isso. Tem muito mais coisa. É muito mais poderoso, né? Eu costumo dizer que qual a força que isso tem, qual o limite que isso tem? O limite que você dá. A ciência não vai dar um limite muito amplo. Mas quando você faz uso destas medicinas num contexto adequado, no contexto que é feito para elas, no contexto sacramental, e você manifesta a sua intenção, sua ação, sua concentração, a conversa é outra, meu amigo. A conversa é outra. Coisas extraordinárias acontecem. E é isso que a modernidade quer tomar da gente. Perfeito, Daniel. Maravilha, cara. Palavras extremamente cirúrgicas. Só tenho novamente a agradecer por toda essa nossa conversa. Então vamos para a questão principal, que eu entrei em contato com você e que é o motivo da gente estar tendo esta conversa. Cogumelos mágicos. A posse, compra, venda, é realmente proibido? É permitido? O que realmente a lei diz a respeito deste fungo que ultimamente está sendo tão polêmico? Caminhando para a última questão, meu amigo, a resposta é não. Não há nada liberado. A gente tem falado disso diuturnamente. Existe risco no comércio, existe risco no cultivo. Por quê? Você não está no estado com democracia real, verdadeira. Você tem uma democracia formal, uma Constituição que foi estabelecida em 5 de outubro de 88. A nossa democracia está se construindo, mas nós temos um ranço ainda policialesco, punitivista. O próprio direito penal ainda guarda esse caldo de brutalidade e violência. Então, a ponderação dos direitos, dos deveres e dos valores em jogo, ela é precária quando se faz a análise de um direito dessa dimensão no Brasil. O que eu estou tentando te dizer? Por mais que a Constituição diga que tem que ter lei para punir, por mais que a Constituição diga que não existe punição sem lei, que não existe interpretação possível para criar um crime, por mais que a lei diga que você não pode fazer uma analogia, uma comparação para poder dar um jeito de punir, você ainda tem no Brasil instituições extremamente punitivistas, inclinadas, propensas a punir em nome de uma ignorância estatal, né? Então, quando a gente tem lei, a discussão quase que termina. Temos discussões sobre interpretação da lei, ok, mas quando advir uma lei, que é o suprassumo, é o sonho, é o ideal, uma lei que regule esta situação. Se vier, beleza. Vai vir? Não, não vai vir tão cedo. Regulação, Anvisa, não. Só com pressão internacional e porque, de fato, o tema é pujante e as legislações do mundo todo estão regulando, cada qual com a tua realidade. Recomendo muito que leia o meu último artigo de atualização. Eu fiz um apanhado geral, gastei alguns meses fazendo a leitura de legislação de todo o planeta, onde está sendo regulado, qual que é o sistema europeu, o uso na Alemanha, o uso compassivo, República Tcheca, que acabou de aprovar um sistema bem interessante, os sistemas mais restritivos e que não estão dando muito certo, como na Austrália, né, com o MDMA e com o cogumelo mágico, a psilocibina. Aí você tem Nova Zelândia, que tem um sisteminha um pouco diferente. Vários estados americanos
também, cada um com a sua regulação, tá? Um caso especial na Índia, o tribunal de Kerala, o tribunal indiano decidiu que não pode você dizer que o cogumelo mágico, dizer o óbvio, né? O cogumelo mágico como um corpo fúngico complexo, utilizado ancestralmente, ele não é uma molécula. Então você tem um tribunal indiano batendo martelo sobre isso. E no mundo afora aí você tem um movimento que acompanha pesquisas, e claro, em países de fato democráticos, os estados, mesmo que tenham receio e preconceito, eles têm um olhar de cuidado sobre isso. E é reconhecido que esse mundo moderno tem gerado catástrofes psicológicas e as pessoas estão doentes, né? E aí você tem situações muito específicas, como nos Estados Unidos agora, que está acelerando a pesquisa para poder viabilizar o acesso à psilocibina ou ao fungo, em razão de problemas com soldados que retornaram das guerras, muito marcados, com transtorno pós-traumático, com depressão resistente, refratária, que não responde à medicação e tudo isso, né? E então cada lugar do planeta está evoluindo a discussão, pondo a discussão à mesa, honestamente com seus povos, com seus cidadãos. No Brasil, não. No Brasil, não. Por isso que eu peço que leiam esse último artigo que eu fiz ali no blog do Instituto. Aí vocês vão ter uma noção do panorama mundial. Não vão ficar na mão de conversa fiada. Tá? No Brasil, infelizmente, há uma exploração muito grande. Existe um contexto maquiado, né, em especial por gurus / médicos, que surgiu a figura do médico guru, que tenta trabalhar ocultamente com cogumelo num limbo entre a medicina e a ancestralidade, mas não é ancestralidade, mas também não é medicina, cheio de pseudociência, cheio de conversa fiada, cheio de ideia maluca tirada da própria cabeça, das conclusões loucas, que uma pessoa que simplesmente acredita que pode sair dizendo coisas, e acreditando, e os outros, um cego guiando o outro, como pode? Uma pessoa perdida guiando outra pessoa perdida. Então, a busca pelo lucro, pela vantagem, a busca pelo monopólio, por abocanhar esse mercado, conseguir a criminalização dos cogumelos. E por hora, voltando para a gente não derivar muito, as coisas continuam iguais. O que nós temos é um avanço da discussão, porque nós, do Instituto, por meio dos advogados de defesa, atuaram em vários dos casos, reverteram decisões, mostrando a verdade, que não há crime, não há como haver crime na forma como a técnica jurídica é aplicada. Dentro de Estado democrático de direito, você não pode inventar uma tipicidade, né? Crime é todo fato típico, que está na lei, antijurídico, né, praticado por um agente culpável, dentro da teoria do crime. Então, se você não tem um fato típico, formalmente típico, falar juridiquês agora, peço licença, você não tem um fato formalmente típico, você não tem um crime. Se você não tem um fato materialmente típico, conteúdo de crime, você também não tem um crime. No caso, não tem nenhum dos dois. Nós não temos uma lei, uma legislação que pega o fato da venda e enquadra perfeitamente na norma. Tentam fazer uma interpretação para dizer, psilocibina é proibida, então cogumelo também é. Então você não tem uma tipicidade adequada, estrita, específica, né? É como se eu dissesse, matar alguém. Não, mas olha, não é bem matar alguém, o que ele fez foi remover o espírito do corpo. Entendeu? Para dizer que não é. Um argumento contrário senso, né? Então, e você também não tem conteúdo de crime. As pesquisas mostram que a molécula, que o corpo do cogumelo, ele tem uma ofensividade, uma lesividade muito pequena ao bem jurídico que a norma, que a lei protege. Qual é o bem jurídico que a lei protege? A saúde pública ou individual. Você não tem casos de morte relatados, específicos, pouquíssimos. Nós fizemos uma pesquisa muito relevante, Otto. Nós levantamos em torno de 20 anos
de intercorrências no SUS. Pessoas que foram intoxicadas por SUS com drogas. Fizemos o mapeamento das drogas, das intoxicações, verificamos o que era. Sabe quantos casos envolvendo cogumelos? Cogumelos. Nome cogumelos. Quantas intercorrências com intoxicação? 13. 13 casos em média de 20 anos. 13 casos. E nesses 13 casos ainda você não consegue aferir se era um cogumelo tóxico, se era uma Amanita muscaria, se era misturado com outras substâncias. Não consegue. 13 casos em 20 anos é muito pouco. Não há risco jurídico à saúde pública ou individual suficiente. Certo? E então todas essas questões estão sendo levadas à justiça, já que no campo policial ainda as polícias insistem, crescem o olho, vem dinheiro, vem o movimento e prendem. E aí, meu amigo, para provar que focinho de porco não é tomada, tua vida já foi destruída. Você vai gastar com advogado, você vai ficar preso, E aí depois, nossa, grande coisa, que bom descobrir que não é crime. Você já passou um tempo na cadeia, já aniquilou tua psique, já tá ferrado, é o que aconteceu com muita gente. Muitos desses que ficaram presos hoje estão recebendo sentença de fato atípico, não há crime. E quem corrige agora a atrocidade psicológica causada? Quem corrige? Né? Não tem volta. Não tem volta. Então, a recomendação é que entenda. Estamos avançando, estamos tendo que levar a discussão para um amadurecimento jurisprudencial. Os juízes leem, veem os casos, começam a julgar mais maduramente, entender que não há crime. Quando o juiz tem receio, não entende do tema e acaba mantendo a posição de que há crime, isso vai para o Tribunal de Justiça, os tribunais de justiça, e aí já são pessoas mais maduras, juridicamente mais sólidas, já é um grupo, um colegiado que julga, e aí a gente consegue, tecnicamente, juridicamente apontar que não há crime. E que existe é um dever de regulação, que é o dever de inserir na lista de fungos o cogumelo como crime, como proibido. E não vão fazer. Não vão fazer porque não há razão jurídica criminal para fazer. Só vão fazer em uma hipótese, se houver pressão do mercado, se houver pressão dessas instituições que querem lucrar, que querem o monopólio. Essa é, para mim, a única hipótese disso acontecer. Do contrário, não vão colocar. E vão tentar enrolar a regulação disso, porque vai dar muito pano para manga. E, por hora, infelizmente, enquanto não houver jurisprudência, decisões reiteradas e uniforme de juízes e tribunais acerca da matéria dos cogumelos mágicos. Enquanto não houver inúmeras decisões, julgamento e mais julgamento, infelizmente, os colegas que ainda cultivam vão correr risco e muitas vezes vão pagar com a sua liberdade para que essa discussão amadureça. Então, meu amigo, para encerrar, eu gostaria de trazer algumas palavras que reputo extremamente relevantes para a sua comunidade, para a nossa comunidade. Tudo bem, estamos todos à mercê do digital, mas não vamos nos esquecer do ancestral. Os cogumelos são ancestrais, eles carregam uma história, eles carregam uma memória, eles carregam um poder. Como dirá Castanheda, na Erva do Diabo, nos ensinamentos de Dom Juan, os hongos, eles são um aliado nosso. Eles não são objetos, eles não são sujeitos nossos. Eles são aliados que detêm um poder e detêm muito poder. E para que você acesse esses poderes, você precisa criar intimidade com seus regulamentos. Então, é um aliado que detém poderes e você acessa esses poderes mediante o conhecimento de seus regulamentos. Estas são as palavras do grande xamã Yaqui, Dom Juan de Matos. Então, lembrem disso. Não é uma brincadeira. Os cogumelos não são brinquedo, não são sujeitos. A ciência nunca poderá dizer toda a verdade sobre os cogumelos, porque são os cogumelos que detêm a verdade sobre a ciência. Eles são anteriores e superiores a tudo isso que está acontecendo. Não se enganem
Não se enganem se pensam que estão se apropriando, que vão dominar. Enaltecem a passagem do casal Watson pela vida de Maria Sabina, quando na verdade o que aconteceu ali foi muito romantizado. Eles destruíram a vida de Maria Sabina, eles expuseram uma tradição. Aquilo era secreto, jamais uma velada podia ser exposta. Ele escreveu na revista Life, revelando fotos, revelando a vida. Aquilo aniquilou a vida de Maria Sabina. Ela pagou um preço muito grande para que eu e vocês conhecêssemos os ongos sagrados. Vamos honrar isso. Lembrem de honrar isso. Levem a sério isso. Se envolvam na comunidade. Estudem. Se envolvam no assunto. Entendam o nível de devoção que vocês precisam ter ao acessar uma força dessa. Senão vocês nunca vão conhecer esses cogumelos. Vocês só vão ficar aqui, no foco de exposição. Jamais. Eu posso garantir para vocês, basta um uso devocional adequado, no ambiente adequado, que essas forças possam manifestar os seus plenos poderes e a sua vida se transforma radicalmente em outra vida. Não precisa de muito uso, não precisa de um monte de redós, não precisa de nada. Precisa de conexão, precisa de coração. Como dizia, de novo, Dom Juan de Matos, todos os caminhos são possíveis. Mas quando você for procurar um caminho, questione-se. Tem coração? Tem esse caminho coração? Se a resposta for sim, sigam. Mas tem que ter caminho, tem que ter coração. Não levem as coisas a sério, com disciplina, com rigor. Uma disciplina, uma dedicação mortal ao conhecimento deles. Essas forças podem transformar a tua vida de uma maneira extraordinária. Infelizmente, a maioria das pessoas é como se tivessem acesso a um avião de última tecnologia e utilizasse o avião como um puleiro de galinha, como um varal para estender roupa e até como uma casa para dormir dentro. Mas nunca vão saber o quão alto aquele avião pode ir, os voos que pode alçar. Então, estejam atentos. São forças muito sutis, são espíritos muito delicados, exigem muita concentração, exige purificação do coração, exige purificação da mente, exige purificação do próprio corpo, exige que se faça um regime alimentar. Espelhem-se nas tradições da ayahuasca se vocês não conseguem estudar a cosmogonia, a cosmologia massateca ou de outros grupos. Não façam de qualquer jeito, não façam em qualquer lugar, não façam de qualquer maneira, não façam com qualquer pessoa. Tá? Levem a sério. Isso, a gente precisa criar uma comunidade de devotos verdadeiros, fortes, coesos. Eu, quando entrei nessa luta, por assim dizer, ou nesse campo, eu imaginava outras coisas. Eu acreditava que, dado o amor e o nível de consciência que os ongos sagrados podem nos dar, que eu iria encontrar pessoas extremamente aliadas, solidárias, amorosas, mas não. Só encontrei discórdia, violência, interesse, discussão, briga. Tudo de pior estava ali dentro. E um ou outro se salvava, entendia a mensagem do cogumelo. Eles falam, os cogumelos falam. Ouçam os cogumelos, prestem atenção no que eles dizem. Estejam sensíveis, aquietem o coração, silenciem, apaziguem, recolham os sentidos, meditem mais, unam-se mais, dediquem-se às boas amizades, não misturem cogumelo com drogas. Essa história de cannabis com tudo, pelo amor de Deus, de onde vocês tiraram isso? Nós não temos evidência científica de que isso é possível, é interessante, é conveniente, é seguro. Nós não temos evidência ancestral de que esse uso é adequado. Esses povos não fazem isso. Sequer o uso de rotina era feito. Eles ouviam, eles ouvem, eles sabem quando tem que usar. Às vezes podem passar 1 ano, 6 meses. Integrem a experiência de vocês. Façam um trabalho bem feito. Porque qualquer merda que acontecer vai explodir. E aí sim, no dia seguinte está proibido. Entendeu? A gente não avança. Então nós precisamos de uma união coesa de consciência também. De ato, de ação, de funcionamento, de mindset. É isso que eu proponho a vocês. Tá? Se vocês querem uma vida melhor, um mundo melhor,
façam, né? Façam vocês a mudança que vocês querem ver. Respeitem os cogumelos. Perfeito, Daniel. E para a gente finalizar este vídeo, essa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre o artigo da atipicidade dos cogumelos mágicos feito por vocês, né? Você que está assistindo esse vídeo, pesquise no Google a atipicidade dos cogumelos mágicos, que é o maior artigo de toda a internet a respeito sobre a legislação dos cogumelos mágicos. Então, quero que você dê uma palavra a respeito e quero também que você comente. Eu tenho alguns advogados aí que acompanham o meu conteúdo, né, que talvez tenham interesse. Então, eu quero que você também comente o que um advogado precisa saber caso ele queira entrar nessa causa de defesa ao acesso do cogumelo mágico. Em relação ao artigo, a atipicidade dos cogumelos mágicos, nós levamos aí um bom tempo para produzi-lo, né? Juntando provas, pesquisando, estudando, se assegurando de que a tese ela de fato era robusta o suficiente para dar suporte às defesas. E eu acho que pelo fruto vereis a árvore, né? Eu não preciso... a tese fala por si só, né? Tá ali. É um artigo escrito, encampado por um escritório renomado, e não vou dar nomes aqui, quem quiser pode olhar, né? Então, nenhum grande jurista no Brasil leria, estudaria, faria análise com sua banca de uma tese não endossaria se ela não fosse uma tese robusta, tá certo? Então, ela é imprescindível, a leitura já está um pouco defasado. Depois daquele artigo, vieram outras tantas decisões que reforçaram a tese, né? Que a gente pode até chamar de tese, mas em verdade não é tese, tá? Aqui, uma coisa é você fazer defesa de tese e produzir, estruturar concatenar ideias e dizer, olha, isso é a matéria de defesa. Não, outra coisa é o óbvio. Eu não chamaria nem de tese. Está ali, estampado. O que se pede é para cumprir a legalidade. O que se pede é para cumprir a estrita legalidade de direito penal. A proibição de analogia em malam partem. A proibição de interpretação extensiva da lei para prejuízo do administrado. O que se pede é regulação. Mas o administrado, à míngua da regulação, ele sofre a consequência de um Estado que deveria legislar e não legisla. Entende? Eu não vou aprofundar nisso agora, porque é tema estritamente jurídico e a gente gosta de falar para todos. Mas, encerrando isso, é uma leitura obrigatória, em especial para quem quer entender um pouquinho do tema juridicamente. Já temos, hoje daria para atualizar aquela tese, aquele artigo, com outros julgados que, graças a Deus, com a equipe e a quem atua no front já alcançou outras vitórias. Aqui com a gente, quem atua já conseguiu outras vitórias e outras sentenças de atipicidade. Eu acho que você teve a oportunidade agora de verificar, né, que o STJ, semana passada, reconheceu que não havia crime. Esse caso, Otto, ele foi julgado em primeira instância, o juiz apreciou, verificou, não tem crime. A promotoria não concordou, recorreu. Tentou criar tese, segunda instância, os embargadores, TJ de Minas, também não tem crime. Recorreram de novo, recurso, esgotados todos os recursos, inclusive dentro da STJ, unânime. Não teve em nenhuma instância, em nenhuma hipótese ali, neste caso, nenhum caso em nenhum ponto ali que houvesse dúvida que não havia crime. Tá? Então, o que aconteceu? Nós temos outros casos assim, mas qual foi a consequência mais relevante para este caso? Foi que, quando saiu a decisão da STJ, a justiça de origem, que deu a primeira sentença, mandou
oficiou a Polícia Federal e mandou devolver os cogumelos mágicos. Então, quer dizer, a certeza de que não há crime e o produto não é crime, não é droga, é tal que a Polícia Federal precisou devolver o produto para o cultivador. Como se o produto fosse qualquer outra coisa, menos droga. Tá? Então isso tem uma repercussão simbólica muito grande, é muito relevante para nós. De novo, é um tijolinho no castelo da democracia. Tá? E nós precisamos de mais gente com a gente para poder construir, pavimentar, abrir esse caminho e consolidar esse direito, que é o que a gente busca. Direito fundamental, direito de acesso ao fungo, tá? Amplo, claro, tem que ser regulado, tem que ter termos para fazer o uso, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, mas proibir, não. Proibição, não. Porque envolve, sim, direito de liberdade de consciência, né? Liberdade de crença, de culto, de liturgias, liberdade artística, filosófica, literária. O uso ele é comunitário, o uso ele infelizmente tem um recreativo, nada contra, mas é onde dá mais problema. O uso ele é espiritual, o uso sacramental, tradicional, você tem diversos usos. Mas a história do mundo é a história dos preconceitos e da violência e do massacre aos minoritários. Então, nós que estamos nesse campo somos, de alguma forma, espiritualistas minoritários, né? Então, direitos iguais. Hoje você tem aí uma conquista da ayahuasca desde 2010 e agora começamos a pavimentar o caminho dos cogumelos. Desejo que seja um caminho que a gente aprenda com os erros da ayahuasca e acerte mais e erre o mínimo possível, porque afinal estamos diante de uma medicina sagrada. Otto, em relação ao eventual interesse de advogados atuarem nesta seara, que é na defesa do direito, né, de acesso ao fungo psilocíbico, que não é só isso, né, envolve outras questões relativas a tema não só de direito criminal, mas de farmacovigilância. E aí precisa conhecer um pouco de ciência, precisa entender um pouquinho não só da dinâmica jurídica das listas de drogas, mas ele extravasa o jurídico, o tema, tá? Então o que eu diria, para advogados que gostam de estudar, que gostam da pesquisa, que se interessam de verdade pelo tema, que passariam noites estudando, se debruçando sobre o tema, e que podem fazer isso, e que também não é fácil. A vida do advogado não é uma vida fácil, é muito difícil fazer isso que a gente fez, né? Somos, de certa forma, obcecados, e temos uma equipe, tá? Muitas das teses, elas precisaram passar pela compreensão fora do campo jurídico, pela compreensão das moléculas, dos efeitos das moléculas, né, da inofensividade delas, da comparação delas, por exemplo, com outras moléculas, das falhas da inserção dessas moléculas na lista, né? Inclusive a gente tem quadro comparativo de cada substância, comparada a cada planta, comparada a cada fungo, e apontando ali o que está na lista, o que não está na lista, apontando a falha lógica da lista de drogas e explicando o porquê que isso não pode ser simplesmente criminalizado via interpretativa, via interpretação extensiva ou via interpretação que a gente fala em malam partem, né? Fazer uma interpretação para prejudicar o administrado, porque você não tem lei regulando, então você cria uma manobra interpretativa, estende, elastece o conteúdo e o alcance da lei para pegar o cara. Isso é típico de países antidemocráticos, é típico de interpretação de lei penal, de aplicação de um país que não respeita suas constituições. Então isso não pode acontecer no Brasil. É óbvio que isso vai cair na STJ, STF, isso cai, e é óbvio que é questão de tempo, a Anvisa é pressionada a regular, e estudar, e se dedicar ao tema.
mas é um tema exigente. Não dá para fazer uma defesa comum de direito criminal, não dá. Eu posso garantir. Basta que você abra 2 ou 3 processos mais longos, você vai ver a quantidade de questões técnicas que tem ali. A gente tem que providenciar especialistas da área para ir explicar, fazer laudos técnicos mostrando que não existe, por exemplo, potencial de vício, né? Apresentar os estudos, apresentar o risco, baixo risco dela, equivalente à molécula contida na ayahuasca. E é uma infinidade de temas que começam no jurídico, mas extravasam o jurídico, certo? E exige sim equipe, exige conhecimentos além. Eu tenho conhecimento de outras áreas, né? O jurídico para mim é uma parte. E então é isso. Encorajo os advogados. Acho que precisamos de mais advogados atuando nesta área, mas exige um nível de estudo muito elevado, muito profundo, muita dedicação e se despir um pouco do ego, sabe? A regra para este tipo de defesa, ela não é a mesma regra que se aplica às defesas comuns de direito criminal, em que há muito ego, muita vontade de aparecer, muita vontade de se destacar, muito desejo de domínio, enfim, não funciona. Aqueles que tentaram fazer isso em nosso meio acabaram trazendo, infelizmente, algum prejuízo aos colegas. Os que souberam trabalhar em grupo, em equipe, os que entenderam a missão dentro desse campo, puderam colaborar. Mas todos muito dedicados, muito estudiosos, né? É exigente. O que eu não recomendo é que, se você não tem estudo, se você não tem equipe, se você não conhece esses outros temas, não estuda farmacovigilância, não conhece as legislações regulatórias, não conhece direito criminal, teoria do crime de cabo a rabo, né? Não conhece a fundo a aplicação disso no caso dos cogumelos, e se, acima de tudo, vou deixar claro que se você não acredita de verdade que a forma como se aplica a legislação hoje, no caso dos cogumelos mágicos, se você não acredita que realmente não há crime, se você não acredita nisso, esquece. Não faça defesa. Porque você vai tratar o seu cliente como você trata o criminoso que você tenta reduzir pena. Tá? No nosso caso, não é isso. No nosso caso, o cultivador não é meu cliente, né? Eu atuo na pesquisa, mas no caso do advogado que atua nessa área, o cultivador não é criminoso. Nunca quis cometer crime, não tem interesse em cometer crime, não tem sequer dolo, intenção de cometer crime. É outro perfil. A história de vida deles são empresários, são pessoas dedicadas ao cultivo mesmo, eles têm conhecimento técnico daquilo e muitos deles tiveram suas vidas devastadas e não vão ter reparo psicológico depois disso. São pessoas que não faziam, para muitos deles não é concebida a ideia de ser preso, entendeu? E eles são muito idealistas também, né? Então, esse é um ponto relevante, tá? Você tem que acreditar, você tem que realmente confiar. Eu acho que essa crença, de alguma forma, dentro dos processos, nas conversas, nas explicações, nas orientações, nas manifestações, todas elas tiveram um peso muito grande, né? Porque, do contrário, você cai na vala comum. Infelizmente, a justiça hoje não tem tempo de estudar, não tem tempo de parar, não entende que isso é uma exceção, né? Não há tráfico, não é traficante, a pessoa não tem interesse, eles não escondem, eles põem o nome, eles têm loja na rua, gente. O sujeito abre uma loja na rua, existem várias cidades que têm loja, entendeu? Então, é isso.